E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior. Terminamos leituras conjuntas de Salvar o Fogo recentemente aqui no canal e eu sempre gosto de deixar uma resenha mais curta aqui depois que a gente finaliza as nossas lives. A gente está fazendo aí uma sequência de 12 livros para 2024, Salvar o Fogo estava aí numa nossa seleção. Se você quiser acompanhar as nossas leituras conjuntas, a gente faz geralmente sempre aqui às quartas-feiras e tem sempre mais informação lá no meu Instagram, onde eu coloco as datas, onde eu coloco programação, enfim, sempre deixo tudo previamente por lá, então fica mais fácil de acompanhar e saber aí quando as nossas lives vão acontecer e quais são os livros da vez. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e indicar o canal aí para quem gosta de literatura. Bem, Salvar o Fogo é o último romance do Itamar Vieira Júnior e o Itamar Vieira Júnior é um escritor que eu gosto muito, assim. Tem discussão dos outros romances dele por aqui, de Torturado, saiu resenha, de Doramar ou A Odisseia, que é esse livro aqui. Tem duas lives, a gente tem duas lives sobre Doramar Odisseia. É um livro de contos, então é um autor que eu gosto muito. Tava esperando Salvar o Fogo, guardei a leitura para a gente fazer aqui nas nossas leituras conjuntas e a discussão, então, a gente fez recentemente, a gente teve duas lives aí para discutir. É um livro em 4 partes, a gente tem quatro capítulos, vamos dizer assim, grandes, que vão se dividindo em capítulos muito curtinhos. Então é um livro muito gostosinho de ler, muito tranquilo em termos de estrutura, só em termos de estrutura, é importante dizer isso, porque ele vai muito rápido, porque é uma leitura muito fluida, mas é um livro muito difícil, muito triste, assim, porque a gente tem histórias e diferentes histórias de sujeitos de uma família e essas histórias são todas muito difíceis. E uma coisa que eu gosto muito no Itamar Vieira Júnior é que ele tem uma escrita muito sensível, assim. Então, em vários momentos, chorei no livro, porque é um livro muito difícil mesmo em termos da história que é contada. Em vários momentos eu precisava parar, digerir para poder continuar. Então, se você gosta de livros que tenham essa característica de serem muitos emotivos, lê Salvar o Fogo, que eu tenho certeza que você vai amar. Bem, a gente tem como protagonista, a gente tem de início um menino chamado Moisés. Moisés, ele nasce em condições um pouco adversas, que é a questão de que ele só sabe que ele nasce por meio de um parto complicado, por meio de numa situação um pouco complicada, mas ele não consegue ter muito acesso à sua história, porque ele cresce com a sua irmã e com seu pai. Ele é meio que o último filho da família, sabe? Filho temporão. Então ele não tem muito acesso aos outros irmãos, que eles moram todos num lugar muito pobre, num lugar de muito difícil acesso, assim, com recursos muito limitados, um lugar chamado Tapera, que fica à margem do rio Paraguaçu. E perto desse lugar tem um mosteiro, que é onde ficam os padres. Então é um lugar que de repente funcionava, que até então, até o momento funcionava de uma determinada maneira, e com a construção do mosteiro, com a chegada dos padres ali à região, é um lugar que começou a funcionar de uma outra maneira, porque começou a ser regido ali pelas regras, pelas leis e pelas questões religiosas, pelas questões da Igreja Católica, que foi se instalar ali por meio da construção do mosteiro. E esse menino que se chama Moisés, ele tem um passado que ele não consegue acessar muito, que ele não consegue chegar às suas histórias. E um grande desejo dele é reconstruir essa história dele, saber exatamente como ele nasceu, como era a mãe que é falecida. Ele fica perguntando muito, várias vezes, como ele nasceu, e a irmã nunca fala, a irmã nunca diz para ele, a irmã nunca dá acesso para ele a essa parte da história. Todo esse primeiro desses 4 capítulos é voltado nessa história do Moisés, assim, do Moisés falando em primeira pessoa sobre essas dores de ser quem ele era, de viver na família que ele vive, de ter os conflitos que ele tem e, além de tudo, ter toda uma dificuldade de acessar a sua própria história. Tem outra característica, isso que é a parte sofrida assim, da história, que é o fato de que a irmã dele trata ele muito mal, né? A irmã dele joga na cara que ele atrapalhou ela de arrumar um marido para sair dali, que ele atrapalha ela porque ela precisa cuidar dele, ela não consegue trabalhar direito por causa dele, que ele é muito bagunceiro, que ele atrapalha, que ele é ruim, que ele não devia ter nascido. Então a irmã fala impropérios para ele e
e ele, como uma criança que precisa se defender, ele devolve sempre que ele pode, assim. Então, as agressões que ele recebe da irmã, ele tenta devolver com a maior força que ele consegue, porque é meio que o jeito que ele tem para sobreviver, assim. Então, é uma família extremamente conflituosa, assim. O pai é extremamente ausente, né? Então, o pai tá numa fase de o pai planta, o pai colhe, mas também sem muitos recursos, então o pai aos poucos vai se tornando dependente de bebida alcoólica. Então, são esses dois mesmo que protagonizam essa primeira parte, e esses dois estão sempre se engalfinhando. Mas ao mesmo tempo a irmã tem um cuidado com ele, ao mesmo tempo que ela tem um ódio, ela também tem cuidado com ele. Até o fato de que ela se esforça muito para que ele estude, e ela faz todo um movimento para que ele consiga estudar na escola do mosteiro, que é o único meio, o único jeito das crianças ali daquela região terem acesso à educação. E aí ele vai para a escola do mosteiro, começa a frequentar, e ele começa a frequentar porque a irmã dele é lavadeira. Então ele tá ali no mosteiro meio que desde sempre, quando ele ia com a irmã, e ele continua indo depois quando ele precisa estudar. Tem um outro fator que distancia ele da irmã, que é o fato de que a irmã dele tem uma corcunda. Então a irmã dele tem uma deficiência física que faz com que ao mesmo tempo que ele sinta pena da irmã por toda a agressão que ela sofre, por toda a perseguição que ela sofre por causa da corcunda, ao mesmo tempo ele tem vergonha, porque ele não quer ser visto como a irmã da corcunda. Então é toda uma relação que é muito difícil, porque são muitos sentimentos que as diversas situações que eles vivenciam impelem para aqueles sujeitos, mas ao mesmo tempo toda essa situação que ela é muito difícil faz com que esses sujeitos tenham muita dificuldade, muita dificuldade mesmo de conseguir lidar com tudo isso. Então eles estão sempre vivenciando ali com muitos sentimentos que poderiam ser direcionados de uma outra maneira, mas eles não têm ferramentas, porque eles não têm o hábito de conversar, eles não têm o hábito de trocar afeto, de trocar afago. Então a única coisa que eles conhecem é ser agressivos um com o outro, assim. Então, por mais que a Luzia cuide do irmão, ela não sabe muito bem como fazer isso. Então ela tá sempre meio que sendo muito agressiva. E essa agressividade, ela vai explodir num dia em que o irmão já tá ali meio que adolescente, né? Já estudou um tempo, então o irmão tá ali meio que na adolescência, e o irmão começa a ter muitas transformações, a ter febre, a ficar meio doente, a urinar na cama, numa idade que já não cabia. Então o irmão, ele tá manifestando ali muitas dores e muito sofrimento de alguma maneira, até o momento que ele consegue verbalizar pra irmã, que é muito religiosa. Ele diz pra irmã que ele tava sofrendo abuso no mosteiro, que um determinado padre ali tava abusando dele. E a reação da irmã é não acreditar. Não é nem que ela põe em dúvida, e ela fala isso em algum momento, não é nem que eu coloquei em dúvida a palavra dele. Eu duvidei da palavra dele, eu não dei a ele o crédito da dúvida, né? Eu não dei a ele o benefício de talvez tá mentindo. Ela disse que ele estava mentindo. Nesse momento ele vai embora, né? Ele até ali numa idade que ele ainda não tem muita condição de se virar sozinho, mas ao mesmo tempo ele percebe que não tem mais nada que ele fazer ali, né? Acho que o último ódio que a irmã dele poderia lançar contra ele é duvidar dessa que era a dor e a tristeza e a violência que ele estava sofrendo no momento. Então ele vai embora, rouba as economias da irmã e fica muito tempo sem voltar, 15 anos sem voltar. Ele só volta para Tapera porque o pai dele acaba sofrendo um ataque, porque o pai dele por uma determinada razão acaba sofrendo um ataque e acaba com um corpo muito queimado. Então o pai dele tá ali meio que na beira da morte, dá-se um jeito de chamar vários desses irmãos voltam, e é o momento em que de alguma maneira a família ela vai se reconstruir. De alguma maneira a família ela vai, ainda que não vai construir laços muito plenos, de alguma maneira a família vai se aproximar de um dos outros de alguma forma, assim. Então a gente tem essa primeira parte que é contada em primeira pessoa pelo Moisés, depois a gente tem a segunda parte que é contada em primeira pessoa também pela Luísa. Luísa vai contar a sua história. Quando Luísa conta a sua história, a gente vai ter acesso também, de um modo mais profundo, à história do próprio Moisés, porque a história dos dois é meio que uma história só. Então ela vai falar sobre a infância dela com as irmãs, vai falar sobre como ela ficou corcunda e vai falar sobre como ela ficou grávida do Moisés. Então a história de que o Moisés era irmão, na verdade foi uma história que foi meio que inventada, uma mentira que foi inventada, justamente porque ela era uma mulher solteira que acabou ficando grávida.
Luzia conta então da vida com as irmãs, e ela conta que elas eram meio que, ela e a irmã era responsável por lavar a roupa, então todas as vezes elas precisavam ir no rio para lavar a roupa. E elas iam sempre juntas, porque era meio perigoso mulheres andarem sozinhas, meninas andarem sozinhas numa região que não tem muita proteção, que não tem muito movimento. Nesse processo, ela começa a meio que flertar com um cara que chegou há meio que há pouco tempo ali naquela região, e a região ela tem a seguinte característica: o único modo de mulheres conseguir sair de Tapera era casando, porque mulher não podia arrumar um emprego fixo na cidade, por exemplo, então a única, como os homens faziam, então a única maneira de mulheres saírem daquele lugar era se elas se casassem. Quando a mãe dela vê que tem um moço de fora e que parece ser um moço educado, parece ser um moço gentil, ainda que a filha seja muito nova, a mãe incentiva esse flerte, né? Então a mãe incentiva essa relação para que a filha de fato consiga sair dali, porque é o único jeito que a filha tem para sair dali. Até que num dia, numa dessas idas do rio, a irmã tá doente e ela precisa ir sozinha. Ela vai sozinha e nesse ir sozinha, esse moço vê que ela tá indo sozinha, vê que ela não tem nenhuma proteção e dá um jeito de que ela vai parar numa casa que tem por ali, numa casa meio que abandonada que tem por ali. Quando ela chega, e ela é criança, ela não consegue perceber, é provavelmente ali uma pré-adolescente, não consegue perceber nenhum tipo de maldade. Ele só chama e ela vai. E quando ela vai, ela tenta conversar, ela tenta falar alguma coisa sobre ele conversar com o pai e com a mãe para poder se casarem. Então ela tenta seguir a tradição ali e quando ela se dá conta, ele vai estuprá-la e de um modo extremamente violento, de um modo que ela vai sofrer, né, além do estupro, que ela vai sofrer uma série de agressões físicas. Ele, inclusive, tem um momento em que ela empurra ela muito forte, que é o momento em que ela bate as costas, bate a coluna muito forte, e ele vai embora e some. E aí a coisa do casar ali é uma coisa tão forte, tão importante para as mulheres, que ainda que ela tenha sido estuprada, ainda que ela tenha sido agredida, ela fica esperando a volta dele, porque ela fica pensando, ele não vai me deixar aqui sozinha, ele não vai me deixar aqui, né, depois de ter me desonrado, ele vai voltar. E ele não volta. Então a barriga dela começa a crescer, ao mesmo tempo em que a corcunda dela começa a crescer também. Ela vai passar por esses 9 meses extremamente triste, né, extremamente machucada, sofrida, esperando esse cara que não volta e tendo que lidar ali com a percepção dessa gravidez, que ela começa a notar que tá grávida depois de um tempo, que a irmã e a mãe começam a notar que ela tá grávida também. Ao mesmo tempo, a mãe tá meio que num estado depressivo ali, porque o pai acabou meio que saindo de casa por causa de mulher, então tá todo mundo sofrendo ali naquela família naquele momento. Mas de qualquer maneira, quando ela tá para ganhar neném, ela decide que ela vai, que ela não vai ter, ela decide que ela vai ter o bebê na beira do rio e o rio vai levar. Então ela tá muito decidida, tanto que no dia, na hora do bebê nascer, ela vai para a beira do Paraguaçu para ter o filho ali e a água carregar e ela nunca mais vê a criança. Só que no momento em que ela vai dar à luz, no momento em que o filho sai, a irmã dela puxa ela e a irmã dela puxa a criança. Então voltam para casa, ela volta com esse filho que ela não queria de jeito nenhum e ela não entende muito bem porque ela tem aversão por essa criança. Ela não consegue associar, né, na limitação dela em relação à violência que ela sofreu, ela não consegue associar que aquele ódio que ela tem é pelo fato de que a criança ela é fruto de uma violência. Então ela se sente muito culpada por não conseguir cuidar, por não conseguir amamentar, por deixar a irmã a cargo dos cuidados da criança, porque a irmã tem muito medo dela fazer alguma coisa com o menino, e a irmã dela não deixa os dois sozinhos, a irmã assume a responsabilidade. E ela não consegue perceber por que ela tem tanta dificuldade no convívio com aquela criança. Então a irmã assume a responsabilidade, a maternidade fica pela mãe, porque até que chega um momento em que o pai volta, quando o pai volta, a mãe diz que o filho é dele, que ela ficou grávida antes dele ir embora. E a história meio que se resolve momentaneamente dessa forma. Chega um momento, contudo, em que a irmã também vai embora, porque a irmã casa. Então fica ela ali pela primeira vez responsável pelo cuidado dos filhos, e é a partir de então que o Moisés vai sofrer tudo que ele tem que sofrer, porque essa pessoa que era responsável por dar afeto, por dar algum carinho, por dar algum cuidado, era a irmã, e a irmã vai embora. E corta para o momento em que essa família se reúne de novo por causa dali da morte do pai, os irmãos vêm,
né? Os irmãos vêm visitar e nisso volta a irmã chamada Mariinha, volta a irmã chamada Maria Cabocla. E aí, isso no capítulo 3, no capítulo 4, a gente tem uma alteração na ordem da história, porque se até então a gente tinha histórias que eram contadas em primeira pessoa pelos autores da história, pelos donos da história, a partir daqui a gente vai ter um narrador onisciente em terceira pessoa que vai contar essas histórias todas e também agora, a partir da metade do livro, a história de Maria Cabocla, que não tinha aparecido até então, e vai costurar todas as histórias desses sujeitos que estavam tendo suas vidas sendo contadas até então. A história da Maria Cabocla é igualmente triste, que é da mulher que foi embora, né? Porque foi embora de Tapera em busca de uma vida melhor. Amargou muito, sofreu muito, porque além de ter toda uma dificuldade de limitação de recursos, de todos eles sempre precisar estarem mudando, buscando um lugar melhor, tentando buscar algum lugar para trabalhar. Ela era casada com um Aparecido, que era um homem extremamente violento e agressivo, que inclusive não deixou ela voltar quando a mãe estava doente. Ela queria voltar para visitar a mãe, porque pensava que a mãe pudesse falecer, e ele não deixa, e ele não só deixa, como ele bate nela e ele dá um tapa tão forte na orelha dela que ela fica surda de um ouvido. Ela fica muito triste e ela sofre muito pelo fato dela não poder ter voltado. Mas é aí então que a gente começa a perceber uma certa alteração no rumo da história desses sujeitos, porque o que deixa ela mais triste é o fato de que naquele momento ela não conseguiu forças para enfrentar o marido. A partir daí chega um momento, a partir da história, que a gente vai conseguir perceber que todos esses personagens conseguem de alguma maneira enfrentar os seus próprios medos em relação às opressões que eles sofriam. Então quando a Maria Cabocla lamenta o fato de que ela não enfrentou o marido, é pelo fato de que ela sabia que talvez se ela enfrentasse o marido, ela sofresse mais violência. Talvez ela pudesse até ser morta por esse marido que era muito violento. Mas o que ela calcula era muito melhor e era muito mais digno ela ter enfrentado esse marido com as consequências que isso pudesse acarretar para ela do que ela ter silenciado. Chega um momento em que esse movimento acontece também com a Luzia, quando o pai dela falece, que alguém vai invadir a terra do pai e ela percebe que ela vai perder a única coisa que ela tem, porque ela já não tem mais as irmãs, ela não tem filho, ela não tem marido, então ela percebe que a única coisa que ela tem é a terra e ela decide que ela vai lutar pela terra, ainda que corra o risco dos homens matarem ela. Então, os últimos capítulos eles vão dar essa dignidade para esses sujeitos por meio de uma autonomia que eles vão lutar muito para construir. Então, a Luzia pensa em determinado momento, eu tenho duas opções, ou eu me retiro e continuo viva, ou eu luto pela terra do meu pai, corro o risco de morrer, corro o risco desses homens me matarem, mas não tem outra coisa para eu fazer, eu preciso lutar por isso porque é a única coisa que eu tenho. A redenção desses personagens, então, vai ser justamente esse processo de perceberem que qualquer gesto de possibilidade de viver com tranquilidade e com um respeito por si próprio vai ser por meio da própria luta, né? Vai ser por meio do próprio enfrentamento, ainda que esse enfrentamento possa ser muito triste, possa ser muito difícil, pode ser muito dolorido para eles e possa ser perigoso, inclusive. Mas eles percebem que chega um momento da vida em que eles percebem que não tem nenhuma outra coisa que eles possam fazer, a única alternativa deles é justamente provocar esse enfrentamento. Para finalizar, tem uma outra característica que também vai ser muito explorada na obra, que é a questão da espiritualidade. Luzia é uma pessoa com muita conexão espiritual e que tem isso visto de forma muito negativa no lugar que ela mora, por causa justamente da influência da Igreja Católica. Ela vai ser chamada de bruxa muitas vezes justamente porque ela tem acesso a alguma previsão de futuro e algum contato com o passado que, por meio da sua ancestralidade, por meio do seu contato com a sua espiritualidade, então ela vai ser vista como bruxa por aquela população justamente por isso, e além da sua corcunda, ela vai ser perseguida também por esse elemento, pelo fato de que ela consegue ter acesso a essa espiritualidade que a Igreja Católica ali conseguiu podar em todos eles e que conseguiu fazer com que todos eles vissem como uma coisa do demônio. Gente, é isso. Essa foi a nossa conversa sobre Salvar o Fogo. Espero vocês para as nossas próximas leituras conjuntas e até mais!